Rafael Ramos, mais conhecido como Pastor Rafa Ramos. Ele é marido da Beatriz e pai da Aurora, da Olívia e do Judá. Pastor na comunidade Rema de Alcântara, em São Gonçalo. Ele também é cantor, compositor e mantenedor da Legacy School, uma escola que tem como missão oferecer um ensino de qualidade e fundamentado em princípios cristãos. Ao longo de sua caminhada, o Pastor Rafa tem desenvolvido um sólido ministério, marcado por uma pregação profundamente baseada na Palavra de Deus. Recebam com muita alegria, Pastor Rafa Ramos. Boa noite. Boa noite. Pode sentar, pastor. Tudo bem? Bonito esse cabelo, hein? Gostou? Muito. Obrigada, meu amigo. Então, vamos lá. Você já foi entrevistado aqui outras vezes, Verdade. já sentou num No toco divã. de madeira, num divã, não foi? E agora estamos aqui com o pastor Rafa Ramos. Quem é que conhece o pastor Rafa Ramos? Ah, moleque. Bom, mas eu vou pedir para ele se apresentar, apesar de ter tido a apresentação dele, eu quero que ele fale um pouquinho sobre ele, para atualizar, né, o que aconteceu desde a última conferência que você veio aqui. Então, pode se apresentar, pastor. Pessoal, que alegria estar com vocês de novo. Eu estou muito feliz. Quem está feliz? Como a maioria de vocês sabem, eu sou pastor da comunidade Rema, ali pertinho, em São Gonçalo. Quem aqui não conhece São Gonçalo? É uma cidade com muitas praias, né? A gente está concorrendo hoje diretamente com Búzios e Arraial do Cabo. Tem praia igual Belfor Roxo, entendeu? Eu sou casado com a Bia, nós temos 3 filhos, Aurora, Olívia e Judá. E além dos desafios de costume, agora eu e minha esposa nós abrimos uma escola e graças a Deus tem sido uma bênção. Eu estava lá agora. Aliás, no final do culto, ninguém venha me abraçar, porque eu vim direto do trabalho para cá. Então, assim, não vai ser uma boa experiência você me dar um abraço no final. O aroma. Mas somos lá 450 alunos, 30 turmas diferentes, 90 funcionários. Assim, um desafio muito grande, mas graças a Deus, Deus soprou fôlego de vida. E está acontecendo. Estamos lá na nossa igreja em processo de sucessão pastoral. E que Deus nos ajude, em nome de Jesus. E aí, você falou aí um pouco de você. E queria saber, pastor Rafael Ramos, qual seria o seu conselho para essa geração hoje? Para essa galera que está aqui. Jovens, adolescentes, adultos que estão aqui nessa conferência, buscando talvez exalar o aroma de Cristo, ou não. Qual seria o seu conselho para a gente hoje? Eu acho que é o conselho bíblico, né? Que a gente deveria buscar o Senhor nos dias da nossa mocidade, antes que chegasse aqueles dias que a gente não tivesse mais força, ou a Bíblia diz, naqueles dias nos quais a gente não tiver mais tanto gozo, tanta alegria, tanto fôlego, não é? Então eu acho que se você tivesse que fazer uma loucura por Jesus, você deveria fazer agora. Você deveria fazer nessa idade mesmo. Se você, não, quer saber, agora eu vou fazer um jejum, e eu vou evangelizar na minha faculdade, e eu vou abrir uma célula lá na minha escola, e eu vou dar uma de doido, eu vou chegar mais cedo na aula, eu vou orar pelas cadeiras. Se você tiver que fazer algo de uma loucura por amor a Jesus, porque senão sua juventude vai passar, e os seus melhores testemunhos você não vai ter construído. A maioria dos irmãos que estão aqui, acima dos 40, 50, 60 anos de idade, 70 anos de idade, se eles forem contar os testemunhos deles para vocês, a maioria dos impactos de testemunho mais fortes que eles já tiveram foram na juventude. Então, se você deixar passar a sua juventude sem produzir frutos de juventude, né, na sua idade madura, você vai produzir frutos de maturidade, mas agora você tem que produzir frutos de juventude. Qual que é fruto de juventude? É acordar cedo, dormir tarde, e não é de fazendo, vivendo à toa, não, mas eu vou ler a palavra, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou me dedicar, mergulhar na presença de Deus. É isso, mergulhem na presença de Deus, porque quando chega os 30, gente, já não é mais a mesma coisa.
Quando eu chegar nos 40, imagino que vai ser mais difícil ainda. Depois, nos 50, mais ainda. Então, aproveitem a juventude de vocês. Porque quando tem um CDR ou tem um viradão, eu demoro dias para me recuperar. Antigamente, né? E infelizmente, eu gastei os melhores anos, talvez, da minha juventude vivendo afastada de Jesus. Então, que vocês não sejam essas pessoas, se gastem mesmo por Jesus, porque é a melhor coisa que tem. Agora, fala para mim, pastor, qual é o maior desafio de liderar o povo de Deus hoje? Você tem algum desafio que você considera assim que tem sido algo difícil? Tem alguns. Eu não vou falar desafios do povo, não, porque do povo você já conhece. Você tem espelho em casa, você sabe que você dá trabalho para o seu pastor. Amém? A gente sabe que a gente dá trabalho para o nosso pastor, está tudo certo. Né? Porque eu poderia falar, porque a geração de hoje é isso, o povo de hoje em dia é assim, o povo de hoje em dia é assado. Mas Deus deu pastores para cada povo, né? Então Deus nos deu para esse tempo. Se a gente nasceu nesse tempo, é porque Deus nos deu para esse tempo. Mas eu acho que um dos desafios da nossa geração de pastores é a comparação. Porque antigamente a comparação não era algo tão fácil de fazer. Para você se comparar com outra igreja ou com outro ministério, você tinha que ir lá. Hoje em dia, acaba o culto de domingo, você vai para a tua casa, você pega o teu Instagram e você vê. Você sai de uma conferência incrível, você fala, nossa, a gente botou para quebrar. Aí tu abre o Dunamis e fala, poxa. E se você demole, você esquece da preciosidade do que Deus depositou aqui na PIB de Heliópolis, naquilo que Ele colocou na mão de vocês para fazer, e de quanto é precioso o que a gente está fazendo aqui, e mais, o quanto é milagroso, e o quanto, se duvidar, os bambambãs do Instagram, se tivessem aqui no nosso lugar, não estariam fazendo metade do que a gente faz. Então, às vezes, é só uma questão mesmo de sermos obedientes ao chamado do Senhor. Tem gente sem luz lá em São Gonçalo ainda, igual aqui? Eu entrei. Você viu? Aqui, vocês estão... É o quê? Gerador? Gerador, alugamos. Gente, Deus é fiel. Ele é. Porque eu entrei na rua, estava tudo... Desde a ventania? Uhum. Sério, gente? Minha casa está sem luz até hoje. Gente do céu. E os congelados? Estão dentro do cooler da minha sogra com um saco de gelo assim. Fica botando gelo. Para ver se a gente consegue não perder as compras, porque a gente tinha acabado de fazer compra. Mais alguém aqui está sem luz em casa? Fala aí, gente. Quem está comigo aqui nessa luta? Jesus. Meu Deus. Para. Nas Você tá sem... horas o estúdio dele está sem luz. escuras. Ele está sem trabalhar desde quarta-feira. Ai, gente, ele está sem luz no estúdio. Tô brincando. É trabalho. Complicado. E aí Deus abençoou a gente conseguiu que ofertassem na nossa vida E um é gerador. caro. É caro, o geradorzinho Nem me é fale, caro. nem me fale. Então, a última pergunta, já te fiz essa pergunta, mas pode ser que tenha mudado. Agora você é um dono de uma escola. Uau! Meu Deus! Desafio. Qual o seu sonho ministerial hoje? Seu sonho de vocação mesmo, de vida? Esse é muito difícil. Difícil? Como é que você se imagina quando estiver lá na idade do seu pai? Eu vou responder a resposta muito clichê, que todo mundo vai achar que eu Então estou tá bom. respondendo só. Eu vou falar assim, meu sonho é obedecer à vontade de Deus. Aí todo mundo, Mas porque é mesmo, assim, a gente entrega a nossa vida a Jesus, a gente perde um pouquinho desse negócio de eu não quero nada, eu quero o que Deus tem. Esse negócio da escola mesmo, eu nunca quis ter uma escola na minha vida. Minha esposa falou, amor, vamos abrir a escola. Eu falei, você está doida? Eu lembro que eu liguei contrariado, eu liguei para o cara contrariado, para o Felipe. Eu liguei contrariado. Felipe, como é que tá aí para a gente abrir uma escola em Alcântara? Rafael, vamos marcar uma reunião, não sei o que. Eu falei, não acredito, dá. Eu pensei que ele ia dizer que não dava. Dá? Claro Nossa, que dá. Nossa, não acredito. Então, assim, a gente vai aceitando os muitos chamados que Deus chama a gente. Eu sempre dou o exemplo que quando eu era menor, minha primeira função na igreja foi retroprojetista. Eu já fui também. Quem é dessa época aí? Eu. Minha primeira função na igreja era retroprojetista. Raiz, tá? Depois eu me tornei baterista. Cadê os bateristas aí, misericórdia? Meu Deus! Misericórdia. Meu Deus! Esse ano a bateria tá aparecendo na conferência, né? O que aconteceu? O irmão tá em santidade direitinho?
Não deu tempo da porque gente... as últimas conferências sempre tem um tapume na frente do baterista. É um muro. Lembra que uma vez foi um muro? Os caras fizeram um muro de tijolo. Foi. Na frente do baterista, meu Deus, coitado. Coitado. Aí eu fui baterista, depois eu fui ministro de louvor, aí me tornei líder de adolescentes na igreja, depois líder de jovens, depois casei, depois me formei, me tornei advogado, me tornei pastor, me tornei... Aí, cada uma desses chamados de Deus, foi Deus falando, vamos fazer isso aqui agora? Vamos. Agora vamos fazer isso? Vamos. Agora vamos fazer aquilo? Vamos. E a Bíblia diz, aquilo que te vier às mãos para fazer, faça conforme as suas forças. Aí eu vou só dar um conselho aqui. Às vezes a gente fica muito preso àquela ideia de, descobre qual é o chamado de Deus para a sua vida. Aí eu te pergunto, qual desses era o chamado de Deus para a minha vida? Era o reto projetor, bateria, ministro de louvor, líder de adolescentes, líder de jovens, pastor, marido, pai de 1, pai de 2 ou pai de 3? Dono de escola, advogado, qual desses era o chamado de Deus para a minha vida? Todos. A cada vez que ele chamava, eu dizia sim. Então, às vezes, a gente perde tanto tempo dizendo, Senhor, qual é o chamado de Deus? Você tem que perguntar, o que está na minha mão? É isso que eu vou fazer com excelência, é o que Deus me deu para fazer, eu vou fazer. Aplaudam ao Senhor pela vida do pastor Rafa. Meninos, podem tirar aqui, trazer o púlpito para cá, por favor. Eis que um perfume. Vira para cá para ele dar uma olhada, gente. É desse tamanho que eu estou precisando de perfume. Um perfume desse tamanho que eu preciso. Um perfume. Rapaz. Le parfum do Christ. Parfum do Christ. Eau de toilette, parfum. Eau de parfum. Eau de parfum. Estenda suas mãos para cá, vamos orar pela vida do pastor Rafa Ramos, que eu tenho certeza que Deus derramou algo sobre ele poderoso para que ele ministrasse a nós hoje. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, pela vida do teu filho, que se coloca mais uma vez disponível para estar nas mãos do Senhor, anunciando a tua palavra ao teu povo. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a casa dele, os filhos dele, tudo aquilo que leva o nome dele, para que ele continue anunciando e exalando o bom perfume de Cristo. Senhor, usa, Deus, a sua voz, todos os seus gestos e palavras nesse momento, encha ele com o teu espírito e que nós possamos, Pai, ser profundamente transformados para o que vai ser dito aqui hoje. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Tem alguém feliz de estar aqui essa noite? Deus é fiel. Vim correndo para cá, consegui chegar, deu certo, Deus é fiel. Tava com saudade de vocês. Alguém tava com saudade de mim aí, gente? Aos 3 que disseram sim, obrigado. Gente, que alegria poder estar aqui mais uma vez. Pastor Douglas, obrigado pelo carinho. Vocês moram no meu coração. Vamos para cima. Quem está animado para a palavra? Quem está feliz pela pessoa que Deus selecionou para sentar do seu lado hoje? Foi meio fraco, sentiu? 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 Quem está feliz pela pessoa que Deus escolheu para sentar do seu lado hoje? Fala para quem está do seu lado, você está lindo, meu irmão. Fala, você está tão lindo. Fala para o seu irmão, você está tão lindo que eu sou capaz de te pagar teu lanche no final do culto, só para te abençoar. Eu sinto no meu espírito que quem está do lado direito vai pagar o lanche de quem está do lado esquerdo. Amém? Testificou aí? Testificou? Testificou? Ok. Pega a sua Bíblia comigo. Eu queria muito que todo mundo anotasse a palavra de hoje. Então pega uma canetinha, um papel, todo mundo anotando. Pode ser no seu celular. Eu sei que o povo da PIB de Heliópolis só mexe no celular na hora da palavra quando é para anotar a pregação. Uau! Então, a irmã tá... Viajou, pastor. Viajou legal. Lucas 7, versículo 36. Lucas 7, 36. Aroma, né? Aroma. Gente, sorteou uns perfumes assim no evento? Não tem sorteio, não?
O preletor tem o kitzinho no final? O kitzinho? Ah, tem que pagar o gerador. Tem que pagar o gerador, gente. Lucas 7:36. Vamos ler o texto. Versículo 36. Estou lendo na NVI. Se tiver lá no telão também, perfeito. Já até está lá. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um vaso, um frasco de alabastro com perfume. Aliás, um comentário aqui. É engraçado que a única característica que a Bíblia tinha para descrever essa mulher é que ela era uma mulher pecadora. Não tinha assim, uma mulher loura, uma mulher morena, uma mulher alta, uma mulher baixinha, uma mulher gordinha, uma mulher magrinha, não. A única característica que a Bíblia usou para caracterizar essa mulher era uma mulher pecadora. Então, eu acho que a Bíblia, o evangelista Lucas aqui, ele faz questão de dizer assim, para que a gente, quando leia, saiba que todo mundo naquele lugar sabia que ela não era uma mulher temente a Deus, que era uma mulher da vida. Só que algo aconteceu no coração dela quando ela soube que Jesus ia naquela casa. E ela falou assim, peraí, eu vou lá, eu quero ter um encontro com Jesus. Olha o texto comigo. Ela se colocou, versículo 38, atrás de Jesus, a seus pés, chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas e depois enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu-os com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo, se esse homem fosse profeta de verdade, saberia quem está tocando nele e que tipo de mulher ela é. Olha que loucura esse cara também, né? Olha como é que ele pensa, que tipo de mulher ela é. E tipinho, esse tipo... faz parecer que se aquela mulher fizesse a mesma coisa com o fariseu, ele ia dizer assim, tira a mão de mim. Sim ou não? Porque ele está dizendo, se esse cara fosse profeta, ele ia saber que tipo de mulher está tocando nele. Pode nem tocar em mim, sai daqui. Você é uma impura, você não vale nada. E aí, só que o texto diz que ele pensa isso na cabeça dele. Só que aí Jesus, né? Jesus leu na hora, na mente dele, e disse, versículo 40, então disse Jesus, Simão, tenho algo a dizer para você. Dize, mestre. Aí ele conta a parábola dos dois devedores. Quem está comigo diz amém? Amém. 41, 2 homens deviam a certo credor. Um devia 500 denários e outro devia 50 denários. Nenhum dos dois tinha como pagar, por isso perdoou a dívida de ambos. Qual amará mais? O que devia 50 ou o que devia 500? Quem vai amar mais? Pergunto a vocês. Me ajuda, gente. Tu nunca deveu um negocinho, não? Então, você devia 50. O outro devia 500. Os dois foram perdoados. Qual vai ficar mais aliviado? E aí Jesus pergunta, quem amou mais? E aí o fariseu responde, olha comigo. Suponho, 43, suponho que aquele que foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se e disse, está vendo essa mulher? Agora Jesus vai arrebentar com ele. Mas vai arrebentar com ele de um jeito. Olha que vergonha que ele vai passar aqui. Está vendo essa mulher? Essa que você chamou de pecadora, essa que você disse que nunca deixaria tocar em você. Está vendo essa mulher? Entrei na sua casa e você não me deu água para lavar meus pés. Ela, porém, molhou meus pés com suas lágrimas e enxugou com os cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pois ela muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Alguém foi pouco perdoado por Jesus? Seja sincero. Eu uma vez estava com... Você conhece o Todd White? Aquele cara do dread lá? E aí ele contou um testemunho. O testemunho era o seguinte, que ele foi pregar numa igreja e ele tem um testemunho muito pesado, que ele já se envolveu com droga, com traficante. A vida dele foi uma vida muito devassa, até que Deus o salvou. Ele era viciado, teve que passar por reabilitação. Uma história bem complexa. Uma história bem complexa. E ele disse que ele foi pregar numa igreja. E aí um garoto da igreja falou para ele assim, Todd, eu queria ter um testemunho impactante, igual o seu assim. Mas assim, né? Minha vida foi a vida inteira na igreja.
Quase que ele fala, infelizmente, minha vida foi a vida inteira da igreja. Só faltou dizer isso. E o Todd White falou para ele assim, engano seu achar que você foi menos perdoado do que eu. Porque o inferno era um só. Não tem área VIP, nem no céu, nem no inferno. É um só. A gente ia para o mesmo inferno. Tanto o jovem que foi criado na igreja, mas nunca rendeu seu coração a Jesus, como o traficante que está desperdiçando sua vida inteira no mundo, ambos vão para o mesmo inferno, porque não entregaram o seu coração, não colocaram sua fé em Cristo Jesus. Então eu repito a pergunta, alguém foi pouco perdoado? Não. Então o que Jesus está querendo dizer quando ele fala, quem é pouco perdoado, pouco ama? É quem pouco reconhece o quanto foi perdoado. É que se você olha para si, você fala assim, nossa, eu sempre mereci muito amor, nossa, eu sou um cara muito correto, eu sou um cara muito certinho, é isso, é aquilo outro. Quando, na verdade, se você olhasse aqui para dentro, filhão, coloca a mão no seu coração, um minutinho só. Fala comigo, sonda meu coração, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Só um minutinho aqui comigo, só fala isso aqui comigo, ó. Se tu olhares, Senhor, diz, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho, ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Só uma vez o coro, vai lá. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração. Vamos dar um aplauso bem forte para Jesus. Dá-me um coração, Senhor. Agora sim, vamos entender uma coisa nesse texto aqui que é interessante. Aquela mulher não tinha ido naquele lugar para que Jesus marcasse ela. Ela foi naquele lugar marcar Jesus. Afinal de contas, eu não sei se já aconteceu com você, de você dar um abraço numa pessoa que está perfumada e o perfume da pessoa pegar em você. Já aconteceu com você? Aqui na conferência? Ou daquela pessoa que só de chegar todo mundo sabe que ela chegou, né? Ih, fulano está aí, como que você sabe? Ah lá, não disse? E ela vem, ela derrama perfume aos pés de Jesus. E olha só, diga-se de passagem, isso não era costume da época. Aquela mulher não estava fazendo uma coisa que todo mundo naquela época fazia. Era muito comum lavar os pés com perfume. Não! Ela estava, alguém vai dizer assim, tirou da cabeça dela? Não, ela estava derramando o melhor dela aos pés do Senhor. E aqui essa noite eu queria tentar entender com você um outro lado do tema que vocês estão usando aqui para a conferência. Nós somos o bom perfume de Cristo, é verdade. Nós exalamos o cheiro de Cristo por aí, é verdade. Mas e se a gente essa noite falasse do cheiro que a gente deposita em Cristo? Se Jesus sair por aí com o meu cheiro, ele sai por aí perfumado ou defumado? Ele sai por aí com as pessoas dizendo, nossa, que cheiro maravilhoso é esse, Jesus? É que acabaram de me encontrar ali na casa do fariseu e derramaram perfume nos meus pés. Eu acabei de ter um encontro com ela. Você imagina que talvez hoje Jesus volte dessa nossa conferência aqui, desse nosso congresso, e chegue, você sabe que ele está aqui agora, amém? Imagina que ele volta de hoje e ele vai ter com o pai. E o pai faz assim, que cheiro diferente, meu filho. Que cheiro é esse? Sabe como é que é, né, pai? Toda vez que eu vou lá na PIB de Heliópolis, aquele povo doido se derrama aos meus pés. E sempre que eles derramam o perfume deles, eu volto para casa com o cheiro deles. E se fôssemos o bom perfume de Cristo nesse sentido? Não no cheiro que eu exalo, mas o cheiro que ele exala depois de ter encontrado comigo. Porque eu te afirmo uma coisa, Jesus, depois de sair desse lugar, deve ter passado pelo menos alguns minutos, talvez horas, quiçá dias, com o cheiro daquela mulher. Lá na frente do texto, a gente vai descobrir que o nome dela é Maria. Essa mulher aqui é Maria, irmã de Marta, também irmã de Lázaro. Agora, ela é só uma mulher pecadora. Agora, ninguém sabe quem ela é. É a primeira vez que essa menina aparece na Bíblia.
Mas parece que ela vai e faz, ela marca Jesus de um jeito, ela toca Jesus de um jeito, que qualquer lugar agora que Jesus fosse, e eu fico imaginando, se não é assim que o Pai nos conhece. Afinal, a Bíblia diz que um dia nós vamos estar diante dele naquele grande e terrível dia do Senhor, e alguns de nós vamos dizer: Senhor, em teu nome nós curamos, em teu nome nós profetizamos, expulsamos demônio, e ele vai dizer: olha, aparta-te de mim. Por quê? Em outras palavras, meu filho nunca voltou para casa com teu cheiro. Você nunca se derramou aos pés do meu amado. Você nunca derramou seu perfume. E aqui eu estou para pregar para gente que às vezes já é convertida há muito tempo, que ama Jesus há muito tempo, mas que está esquecendo de derramar teu perfume, a tua essência, filhão. Você tem algo para derramar diante de Deus. Você vem num culto como esse, e aí no momento do louvor, e aí vamos levantar nossas mãos. Você tem que entender que a sua adoração é um perfume que você está derramando. Esse perfume, para sair perfume, às vezes tem que ser exprimido, hein? Tem que ser uma flor, tem que ser amassada para sair dela o cheiro do perfume. Quem sabe é o seu caso hoje. Você está sendo... Quem aqui não está numa semana das melhores? Levanta a mão, por favor. Olha lá. É aí que você tem que exalar teu perfume. O que sai da uva quando você aperta ela? Vinho, suco de uva. O que sai do crente quando ele é esmagado? Adoração, louvor, rendição. Aliás, é nos momentos mais terríveis da nossa vida, parece que a gente expressa a adoração mais sincera. Já aconteceu com você? Alguém aqui, testemunho rápido, alguém aqui, já aconteceu com você de você estar chorando de raiva diante de Deus? Por favor. E aos poucos aquele choro de raiva se tornar um choro de intimidade com Deus? Eu lembro uma vez, eu era adolescente, eu fui num acampamento numa outra igreja. E aí era um acampamento de adolescente de outra igreja e tal. E eu muito animado para conhecer a galera da outra igreja. Meu irmão, os caras cismaram comigo e me zoaram de tudo quanto é nome. Até uns nomes que crente não deveria falar. Os garotos me zoando, xingando. Os garotos não estavam nem aí para nada. E eu estava numa fase com Deus muito boa, assim, espiritual, buscando a presença de Deus. E os caras me gastando, me tirando para Judas, como dizem por aí. E eu indignado. No último dia do acampamento, foi um mover do Espírito Santo, meu irmão. Todo mundo chorando, todo mundo quebrantado. Aleluia, aleluia. E eu estava lá. Porque eu estava com raiva. E pior, quando eu olhei, adivinha quem estava chorando intensamente na presença de Deus? Os miseráveis. Os caras que ontem estavam me chamando de palavrão, estavam ali, aleluia, 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 aleluia. E eu fiquei indignado com Deus, falei, como? Eu estou em santidade, aí tu não me dá nada. Mas para eles, os caras estão ali, ó, rodopiando no manto, no mistério, subindo na parede, e eu estou aqui. Eu também quero. E eu comecei a ficar com raiva. Porque, sei lá, parecia até que eles estavam ali. Aleluia, aleluia. Aleluia. Eles não fizeram isso, mas era assim que eu me sentia. Aliás, abre um parênteses aqui. Quem aqui já imaginou que a outra pessoa estava fazendo algo? E a pessoa era inocente. Era só porque você estava se sentindo. Você estava se sentindo ofendido, você estava se sentindo ferido. A outra pessoa não tinha nada a ver com isso. Naquele momento eles não estavam me zoando. Então, naquele momento, não tinha nada a ver com nada. Eles não estavam olhando para mim, nem tirando uma com a minha cara, mas eu estava me sentindo assim. E eu estava indignado, dizendo, Deus, você não vai fazer nada. E eu comecei a chorar de raiva. Por quê? Eu vivo minha vida em santidade. Eu faço as coisas certinhas. Eu leio a Bíblia todo dia, eu oro, me consagro para isso, ó. Para isso, os caras estão ali chorando a presença de Deus. Porque o Senhor sabe que eu te amo, tá? Sabe que eu te amo, que eu te adoro, que tu és maravilhoso, que tu és santo, santo, santo. Em 5 minutos, Deus tinha transformado meu choro de angústia. E assim, não tem jeito, filho. A gente tem que correr para os pés da cruz mesmo, abraçar o nosso amado. Às vezes, por favor, igreja, às vezes, vamos falar como Oséias disse? Oséias disse assim, vinde, voltemos ao Senhor, pois foi Ele que nos despedaçou. Oi?
Eu apanhei e ainda vou voltar lá? Vai. Quem aqui já apanhou do Senhor? E quem vai continuar voltando para Ele todo dia? Vinde, tornemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou, mas também nos sarará, fez a ferida e ligará. Ao segundo dia nos renovará e ao terceiro dia nos restituirá. Pois tão certo quanto é o nascer do sol, Ele virá sobre nós, como chuva serôdia e chuva temporã. Dá uma glória a Deus aí no seu lugar. Então o que eu estou te dizendo é que você tem que derramar teu perfume, não importa o momento. Anota aí, eu gosto sempre de dizer, existem 2 momentos na vida do crente em que ele deve adorar. Quando ele está afim e quando ele não está afim. Está afim de adorar? Adora. Não está afim? Adora. Aliás, você tem esse compromisso até com o seu trabalho secular. Por que não teria com o seu Deus? Sabe qual é a pegadinha de Satanás? É querer fazer você se sentir hipócrita quando você faz algo para Deus sem ter vontade. Aí qual é a tua desculpa? Não, eu prefiro não fazer do que fazer sem querer fazer. Pastor, eu prefiro nem ir no culto. Pastor, eu prefiro nem participar de nada se eu vou fazer uma coisa que eu não quero. Então seu Deus não é Deus. Seu Deus é sua vontade. É teu conforto. Mas quando o nosso Deus é o nosso Deus, a gente tem que falar uma frase muito parecida com Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei falou, vou jogar vocês na fornalha. Será que o seu Deus será capaz de livrá-los? A resposta deles, olha, nosso Deus até tem poder para nos livrar. Mas mesmo que Ele não nos livre, a gente não se dobra diante da tua imagem. Ou seja, a minha motivação em adorar o Senhor não está naquilo que Ele vai fazer, mas está em quem Ele é. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Vamos dar um aplauso bem forte para Jesus. Um pouquinho mais forte. Mesmo quando você não está afim, mesmo quando você está cansado. Ó a flor sendo amassada, olha o azeite sendo formado. Dá uma glória a Deus no seu lugar. Aleluia. É isso, meu irmão. Aquela mulher não estava ali para ser marcada por... Eu podia perguntar, né? Boa ideia, vou fazer um... Quem está aqui para ser marcado por Jesus essa noite? Aí eu ia completar. Mas quem veio aqui marcar Jesus essa noite? Para Jesus sair daqui dizendo assim, rapaz, o que essa galera está pensando, gente? Eles estão me adorando mesmo, né? Sem luz em casa, os nuggets tudo derretendo. Já foi? Os contrafilé tudo virando colchão duro. E eles lá adorando, meu irmão, adorando. Sabe, Levítico 2,15, coloca no telão só para a gente adiantar, você não precisar abrir aí. A Bíblia fala de um tipo de oferta chamada oferta memorial. Uma oferta que traria lembrança. Olha o texto. Sobre ela deitarás azeite e porás sobre ela incenso. Essa é a oferta de manjares. 16. Assim o sacerdote queimará o seu memorial, do seu grão trilhado, do seu azeite, com todo o seu incenso. E essa oferta será queimada ao Senhor. Essa oferta memorial era uma oferta que o sacerdote adicionava incenso. Era uma oferta que tinha cheiro, aroma. Não por coincidência, não sei se você sabe, cientificamente, o sentido entre vista, audição, tato e olfato, paladar, o sentido humano que mais tem sentido memorial é o cheiro. Já aconteceu com você de você sentir o cheiro de uma coisa, um perfume, lembrar de alguém, ou lembrar de uma época da vida? Caramba, eu usava esse perfume quando era adolescente, cara. Lembrei de tudo. Ou quando você sente o cheiro da comida que sua avó fazia. Quase que você abre a panela e fala, vovó,
E ela responde, oi, meu neto. Aquele cheiro. Eu sei, eu tenho certeza, cada um de nós carrega uma adoração que é única, filho. Quem aqui é extravagante, extrovertido, você fala mesmo, levanta a mão. Ok? Quem aqui é tímido, levanta a mão. Nem levantou a mão direita, né? Tímido, levanta a mão. Aqui, tímido. Tímido. Não tá tão tímido não, irmão. A tua tímida adoração tem um sabor diferente para Deus. Tem um cheiro diferente para Deus. Dá para sentir no meio de todas as vozes quando você não adora, quando você não derrama teu perfume. Quando está todo mundo cantando, você fala assim, nossa, tá bonito o culto hoje, né? Tá bonito, mas não está completo. Porque você também não está derramando no seu. E Deus se lembra do teu cheiro. E aliás, o melhor perfume que Deus já sentiu vindo de você foi o dia que você entregou tua vida a Jesus. O melhor perfume, é o perfume de rendição. Fala comigo, o perfume de rendição. É quando você entregou, você veio aqui na frente chorando. Quem aqui tem pouco tempo que você voltou para Jesus? Uns 2 anos, 1 ano, ali 3 anos. Levanta a mão aí. Ó, que legal. Olha aqui. Continua com a mão levantada aí. Deixa eu falar com vocês rapidinho. Não perde esse cheiro, não. Aquele cheiro de alguém que estava aqui derramado na presença de Deus. Era um cheiro muito característico de alguém que está rendido, de alguém que está prostrado. Eu acho que para alguns aqui essa noite, Deus está dizendo, estou sentindo falta do teu perfume de novo convertido. Estou sentindo falta da tua adoração sincera, do teu derramar sincero. E eu te digo, se você hoje aqui, derramar aquele mesmo perfume do dia da tua conversão, o texto diz que essa oferta de incenso era uma oferta memorial. Deus vai fazer assim, ó. Me lembro de você. Me lembro. Ei, garoto, me lembro de você. Sabe qual é a minha oração sincera? É que no meio de tudo isso que eu falei na entrevista ali, eu não perca meu coração de quem ama Jesus. Isso aqui é sério. Porque a vida não vai ficar menos corrida. A vida vai ficar mais corrida. Quem aqui é solteiro? Se casar vai piorar. Ok? Quem aqui é noivo? Você já sentiu que começou a piorar já? A vida não vai ficar menos corrida não, meu irmão. Quem aqui, o seu trabalho é estudar. Você estuda. Levanta a mão. Vai melhorar não, filho. Daqui a pouco tu vai trabalhar. Se duvidar, dependendo da estrutura financeira da tua família, você vai trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Delícia. E se tu for doidão, tu vai trabalhar, estudar e casar. Aí se tu for loucão, você vai trabalhar, estudar, casar e ter filho. Aí, meu irmão, aí é loucura. Aí, meu irmão. Aí, meu irmão. Será que no meio dessa correria toda você ainda tem tempo para espremer uma uva, para espremer uma flor e derramar de novo perfume de novo convertido aos pés de Jesus? Porque, sinceramente, eu não quero que Deus olhe para mim, e Ele também não vai. Deus não vai olhar para mim nem para você através das lentes dos seus cargos nem dos seus títulos. Deus não me enxerga como pastor. Deus me enxerga como aquele... E eu quero assim, eu quero que Ele sempre me enxergue como aquele garoto lá, adolescente. Eu quero que Ele sempre me enxergue como aquele garoto que amava Jesus mais do que tudo, que lutava contra a pornografia, mas que amava Jesus mais do que tudo, que chorava, que confessava pecado porque não queria ficar longe de Jesus. Eu quero que Ele me veja daquele jeito sempre. Eu lembro uma vez, eu fui ministrar a palavra, e assim, gente, eu venho de um contexto muito pentecostal, parece? Dá mole, pastor Davis não tá aí não, daqui a pouco eu solto uma rajada de língua estranha aqui, vocês vão ver. Tô brincando. Eu venho de um contexto muito pentecostal. E assim, muito intenso, 5 Deus e tal, profecia, revelação, língua e tudo mais. Aí, e assim, a vida foi acontecendo, as coisas, trabalho, estudo, muita coisa. E eu lembro que eu fui pregar, eu estava meio, sabe, meio borocochô? Amém? Quem aqui já se sentiu borocochô?
Quem está sentindo borocochô agora, hoje é um dia borocochô. Eu estava lá e tal. E aí, eu fui pregar, eu tinha que pregar, era meu dia de pregar, eu fui lá pregar. Quem que estava ministrando louvor no dia? O Ministério Zoe. Você lembra da Tamires Garcia? Naquela época que ela ainda andava descalço, careca e com a bandeira do Brasil aqui, ó. Ó. Nação nos ombros. Aquele negócio, aquela loucura, né? Cantando de costa, oh meu Deus. E eu falei, o que eu estou fazendo aqui? E eu fiquei assim, um pouco triste, dizendo assim, poxa Deus, eu já fui nesses lugares profundos em Deus, eu quero descobrir de novo esse lugar. E eu tive uma visão. Na minha visão eu vi uma mesa na minha frente, infinita para o meu lado direito e infinita para o meu lado esquerdo. Uma mesa de madeira e muita gente sentada naquela mesa, todo mundo festejando, comendo um banquete. E só eu de fora. Aí na hora eu já entendi, isso aqui é um banquete do Espírito Santo e eu estou de fora. A presença de Deus está aqui e eu estou de fora. E aí eu, naquela visão que eu tive, uma impressão, eu via uma cadeira na minha frente, de madeira, escrito meu nome, Rafael. E Deus falando comigo, você já tem um lugar na minha presença. Você só precisa puxar a cadeira e sentar. Fala para quem está do seu lado, você só precisa puxar a cadeira e sentar. Quando você derramar esse perfume original, esse perfume de novo convertido, aos pés de Jesus, ele vai dizer, era esse cheiro que eu estava querendo. Era essa adoração. E eu vou dizer, eu já percebi que de vez em quando Deus me faz passar por certos lugares na vida, só para extrair de mim esse perfume. Aí eu passei a combinar com Jesus. Faz o seguinte, Jesus, não me manda esse lugar não. Eu derramo automático. Eu derramo voluntariamente. Quem é que prefere derramar aos pés de Jesus um perfume voluntário, ao invés dele ter que te amassar para esse perfume sair? Eu prefiro. Eu prefiro derramar meu perfume voluntário. Eu prefiro derramar meu coração aos pés do meu amado. 2 Coríntios 2, 14. Vocês já conhecem, mas vamos ler? Graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, por meio do intermédio exala em todo lugar, por meio de nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo, entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Nós somos o cheiro de Jesus. E não é só, repito, não, é muito bom a gente entender que eu carrego o perfume de Jesus, mas assim, quando alguém caminha muito contra alguém, fica muito junto, eventualmente o meu cheiro está nele, o dele está nele. Tu fica imaginando Jesus saindo dali, daquele encontro que ele teve com aquela mulher, Maria, e chegando em algum lugar e batendo numa porta, e alguém dizendo, Maria está aí, Maria está aí, abre a porta só para ver como é que é Maria. Aí abre, Jesus, ué Jesus, como assim? É que eu fiquei tanto tempo com Maria, eu e Maria, a gente teve um tempo tão prazeroso, tão maravilhoso junto ali, que ela derramando aquele perfume nos meus pés, agora eu estou com o cheiro de vinho, ela está com o meu. É uma linda e bela troca de perfume. Agora ela está com o meu cheiro, e eu estou com o cheiro dela. E eu fico pensando, se talvez Jesus não saia daqui essa noite com o nosso cheiro, o cheiro da nossa adoração, o cheiro do nosso primeiro amor. O melhor perfume de todos é o cheiro do primeiro amor. Falando em primeiro amor, quando eu me casei, Jesus, contar esse testemunho também. Quando eu me casei, a gente foi para a lua de mel e eu esqueci, na verdade a gente não esqueceu, a gente esqueceu. A gente havia deixado nossas malas em casa, porque o lugar onde a gente casou, a nossa casa era caminho para ir para o aeroporto. Então a gente casou no lugar, ia passar em casa, pegar as malas e ia para o aeroporto. Só que teve um acidente nessa via, a gente teve que passar por outra estrada, então a gente ficou sem as malas. Meu sogro mandou as malas no dia seguinte, mas as malas foram extraviadas. Moral da história, eu passei mais de uma semana só com a roupa que tinha na mochila. Em Gramado. Assim, pelo menos é um lugar frio, né? Não soa tanto. Mas assim, todo mundo que já foi em Gramado sabe que Gramado é caro, meu irmão. É caro, tu não consegue comprar uma roupa. Que desespero, que desespero. A gente passou uma semana e pouco lá, e assim, compramos 2 blusas de C&A, assim, e foi o que tinha. Eu tinha minha necessaire, desodorante, perfume, escova de dente, tudo lá. Minha esposa tinha a necessaire dela.
Só que o que foi interessante? Passou um mês, sei lá, um dia eu estava me arrumando para ir para o culto. E aí eu saí do quarto, vamos, amor. E ela fez assim. Eu falei, o que foi, amor? Ela, esse é o cheiro da nossa lua de mel. Afinal, eu tinha passado 1 semana e meia usando só Savage da Dior. Eu passei uma semana inteira usando Savage. Como é que o irmão vai falar Savage? Quero ver. Savage da Dior. Savage. Significa selvagem. Tantas piadinhas que eu não posso fazer aqui agora. Tinha que ser um evento de casais aqui. Eu ia falar uma de uau. Eu ia dizer, não faz. Mas eu ia dizer, faz para quem está do seu lado. Uau, não faz. Não faz. Eu falei para não fazer. Adolescente é terrível, gente. Uau. Aleluia. E aí, sabe o que foi engraçado desse dia? Que minha esposa falou assim, só um minutinho. Ela foi no quarto e ela voltou. E adivinha? Ela tinha colocado o perfume dela da lua de mel. Aí eu... Deixa eu ver a idade da galera que está aqui. Bom, eu vou falar de um jeito que todo mundo vai entender. Quem tiver que entender vai entender. A partir daquele dia, a gente criou um código lá em casa. O dia que eu desejava fluir, se a resposta fosse sim, se a resposta fosse não, a gente já sabe. Você sabe que essa é uma das grandes dificuldades do casal novo convertido. Não, novo convertido. Recém-casado, perdão. Essa é uma das grandes dificuldades do casal recém-casado, é combinar o dia, o momento, a hora e fazer uma agenda mais completa. E aí era o nosso comunicado. Era uma maneira da gente dizer, sem falar, repete comigo, dizer sem falar. Era um jeito da gente dizer sem falar, eu te quero. E ela respondia dizendo, eu também te quero. Eu dizia, eu me lembro. E ela dizia, eu também me lembro. Olha para o céu, fala comigo, eu te quero. Eu me lembro. Manda um beijinho pro seu amado aí. Vamos dar um aplauso bem forte para Jesus. Vamos lá! Come on! Fala comigo, Jesus, seu cheiroso. Aleluia! Aleluia! Eu fico imaginando, quando Jesus ressuscita, aí você lembra que Maria encontra ele na porta do sepulcro, e aí ela procura, ela primeiro procura, não acha ninguém, aí Jesus aparece, ela confunde ele com um jardineiro. Eu fico imaginando toda essa conversa dele parecer um jardineiro, parecer alguém que tem cheiro de jardim, e se esse cheiro não nos lembra do lugar que a gente pertenceu um dia, o lugar que a gente deveria habitar desde Adão, o lugar de perfeita intimidade com o Senhor Jesus, é um cheiro, eu oro para que a gente lembre-se desse cheiro. Eu fico imaginando você amanhã, domingo, segunda, melhor ainda, você na tua escola segunda-feira, quieto, você vai trabalhar ou você vai estudar, vai sentar do lado de alguém e a pessoa do seu lado vai... Está chorando por quê, irmão? Não sei, desde que você sentou do meu lado, eu não sei, eu tô refletindo sobre a minha vida, as coisas que eu tenho feito de errado, e aí você já sabe, é o bom perfume de Cristo, o bom aroma, meu Deus do céu, quem está recebendo essa palavra de hoje? Meu Deus do céu. Gênesis 27, versículo 21, eu quero ler esse texto aqui com vocês. Esse texto para mim representa a nossa vida com Deus, e eu vou explicar por quê. Esse texto é famoso. Jacó
Jacó estava prestes a enganar seu pai Isaque para roubar a bênção de Esaú. Todo mundo lembra desse texto? O pai dele já estava cego, ele chegou, ô pai, sou eu. Só que qual tinha sido a dica que a mãe de Isaque tinha dado, aliás, a mãe de Jacó tinha dado para ele? Você coloca a roupa do teu irmão e coloca pele de cabra em cima do seu braço, porque se teu pai passar a mão no teu braço, vai achar que é teu irmão. Aliás, que braço? Que braço Esaú tinha. Tu imagina passar a mão assim num cachorro e te falar, oh, é meu filho, é meu filho. O texto fala que Isaque, cego, passou a mão no pelo de cabra e falou, meu filho. Esaú era um lobisomem, meu irmão, não é possível. Né? Um cara bruto, né? Um cara viril. Cadê os homens aqui? Amém? Amém. Esaú, amém. E aí, Jacó vai lá, coloca a roupa de Esaú, coloca a pele do cabrito. Olha o texto. Então Isaque disse a Jacó, chega mais perto, filho, para que eu possa apalpá-lo e saber que você realmente é Esaú. Porque Isaque estava assim, está alguma coisa errada. Essa voz é de Jacó. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui rapidinho. Jacó foi um bichinho sofrido também, gente. Não dá para dizer que só que ele foi um usurpador. Mas também, o texto diz que Rebeca, a mãe de Jacó, preferia ele, perdão. Mas Isaque, pai, preferia Esaú. Preferia Esaú porque o texto deixa muito claro. O texto deixa muito claro que Esaú era um homem mais másculo do que Jacó. Eu estou inferindo que Jacó era afeminado? Não necessariamente. Mas que Esaú era o cara que saía para guerrear, é o cara que matava, era o cara que voltava, era o cara peludo, era o cara com cheiro de bicho, cheiro de boi. Meu pai. E era disso que Isaque gostava, esse é meu garoto. A Bíblia diz que Jacó, aí era o predileto da mãe, pacato de ficar em casa e era o cozinheiro da casa. Não dá, por favor, igreja. Não dá para a gente fingir que o texto não está deixando claro que Esaú era muito mais viril do que Jacó. Abre um parênteses. Esse é o erro de muitos pais. Empurram seu filho para o universo feminino. Olha isso aqui. Só porque seu filho não gosta de futebol. Tem jovens aqui, tem rapazes aqui, que não se identificam com futebol. Você não gosta de futebol. Pior, gosta de dançar. Eu gosto de dançar. Eu gosto de cozinhar. Aí, qual é a do pai? Beleza, filho, vamos para a dança junto? Vamos cozinhar junto? Para que você veja que existe uma figura masculina que também faz o que você faz e está tudo bem, está tranquilo. Mas não, o pai afasta. Esses dias eu fazendo um gabinete com uma família, o filho tinha fugido de casa, e a gente acompanha esse garoto há um tempo lá, e eu falei para os pais, vocês sabem que o filho de vocês lida com uma questão de homossexualidade e tal. Aí a mãe, meu filho não. Pastor, ele só está aqui na tua igreja há 1 ano e meio, 2 anos. Ele já foi de várias igrejas e nenhum pastor nunca falou isso com a gente. Nem ele nunca falou isso com a gente. Como é que... Ela duvidou de mim, né? E eu falei assim, você já perguntou? Porque ele falou isso para mim no primeiro gabinete, o gabinete de membresia. O garoto veio fazer o gabinete de membresia. Eu olhei para a cara dele e falei, fala a verdade contigo aqui. Fala a verdade, pastor. Você lida com tentações na área da homossexualidade? Sim, pastor, eu lido, pastor. Mas eu estou tentando vencer. É isso aí, garoto. Vamos embora. Para cima, vou te ajudar. A mãe não sabia. O pai, presbítero, do lado. De outra igreja. Presbítero, do lado. Esse aí nunca me enganou. Meu irmão, deixa eu continuar dentro desse parênteses de Jacó aqui, porque pode ser que Deus esteja falando com alguém aqui. Você tem noção do quanto de sofrimento você tem que carregar para você ser uma pessoa que só será abençoado por seu pai se você fingir ser outra? Porque se você for do jeito que você é normalmente, teu pai nem te abençoa, nem... Não está esquisito isso, gente?
Não está esquisito? Está esquisito isso aqui. E aí, Jacó, coitado. Jacó era o filho digno dessa bênção? Não, porque ele não era o mais velho, ele não era o primogênito. Apesar daquela barganha que ele e Esaú haviam feito, aquilo não era jurídico para nós. Quem tinha que dar a bênção era Isaac, ponto final. Então Jacó, coloca a roupa de Esaú, coloca no telão para a gente, olha o texto. E aí Isaac, estranhando, fala, chega aqui meu filho, chega mais perto, para eu ver se é você mesmo. Versículo 22. Jacó aproximou-se de Isaac, seu pai, que o apalpou e disse, a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. Versículo 23. Não o reconheceu, pois seus braços estavam peludos como os de Esaú, seu irmão, e o abençoou. Isaac perguntou outra vez, é você mesmo? Você é mesmo, meu filho Esaú? Jacó respondeu, sou eu. Então ele disse, meu filho, traga para mim sua caça, para que eu coma e te abençoe. Quando Jacó trouxe, o pai comeu. Versículo 26. Então o pai disse, vem cá, meu filho, me dê um beijo. O pai estava na dúvida ainda. Ele se aproximou e beijou. Quando sentiu o cheiro de suas roupas, Isaac o abençoou, dizendo, o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo. E começa a abençoar Jacó. Antes de entrar ainda nesse texto, eu quero falar mais um detalhe nesse texto, deixa eu te mostrar a coisa mais linda desse texto. Esse texto é uma imagem do que seria nosso relacionamento com Deus. Jacó, por favor, era o filho digno ou indigno? Era o filho indigno, ele não era o primogênito. Quem era o filho digno de receber aquela bênção? Esaú. Então, é o filho digno chegando diante do pai. Agora, vê se isso não é a imagem perfeita do nosso relacionamento com Deus. Nós, quem é o filho digno? A gente ou Jesus? Jesus. Então, a gente chega diante do pai, que se faz cego aos nossos pecados, e a gente diz, pai, pode me abençoar? E ele diz, quem está aí? Porque eu sei que se eu disser Rafael, ele vai dizer, filhão, desculpa, você não é digno. Você não é digno de ter o que você está pedindo para mim. Só que se a gente chegar na presença dele coberto com a pele de cordeiro, não mais com a pele de cabra, mas com a pele de cordeiro, vestindo as roupas dele, quem sabe ele vai dizer, nossa, o cheiro é do meu filho Jesus, mas a voz é do meu filho Davi. É Jesus que está aqui, porque a própria palavra de Deus diz que ele, quando enxerga a gente, vê o sangue que nos cobre, assim ele vê Jesus em nós. Essa é a troca mais poderosa que a gente poderia ter, porque Jesus ficou com o nosso cheiro, que às vezes é cheiro de pecado, às vezes é cheiro de adultério, às vezes é cheiro de lascívia. Jesus ficou com o nosso cheiro e a gente ficou com o cheiro dele. E a gente chega humilde, humilhado na presença de Deus, implorando para que ele não perceba que aqui está o filho indigno. Ele diz, não se preocupe, aqui está o filho digno. É Rafael, Senhor. Ele dá a bênção que era só para o filho digno. Também para os filhos indignos. Vê se a gente vai sair daqui essa noite com o cheiro de Jesus e Jesus com nós. Vou dar um aplauso bem forte para Jesus aí. Vamos lá. Tive uma ideia. Quem vai pregar amanhã? Pastor Rafão? Todo mundo vai estar aqui amanhã, né? Amanhã é domingo, né, gente? Pastor Davidson vai estar aqui também? Aí, aliás, fala o pastor Davidson que eu estou triste. Isso é o que? A quarta, quinta vez já. Não, ele é terrível, ele é terrível, ele é terrível. Não, parrudo daquele jeito, ele tinha que estar no legendário mesmo. Aí, olha só. Quando... Pastor Davidson vai pegar no microfone antes do Rafão? Não, é só no final, geralmente, né? Então, quando o Rafão subir, e o pessoal for aplaudir, alguma coisa assim, você arrebenta de aplaudir, não vai entender nada. Ele não vai entender nada. Combinado, gente? Amanhã como é que a gente vai fazer?
Rafão. Consegui. Pilhão. Momento. Mais um pouquinho? Certas feridas que quando você tem e não trata, você acaba reproduzindo. Porque essa mesma ferida de se sentir amado por alguém que só te ama porque acha que você é ótimo, ele reproduziu na vida de Lia. Quando se deita com ela achando que ia dar errado dela. Eu imagino pelo que aquela garota não teve que passar. Quando o pai lá não fala, cala a boca. Vai casar.
pecadora. Aqui João a identifica. João a identifica justamente no momento da morte de Lázaro. Aqui, aquela mulher um dia derramou os perfumes aos pés de Jesus. E ninguém sabia correlacionar nome a Jesus. Toda vez que eu era esse cheiro que ele tinha, o cheiro dessa mulher. E João foi capaz de escrever. Mateus não disse, Marcos não disse, Lucas não disse, até porque a gente fez depois por lá mesmo. Só tinha sido Mateus e João, só eles dois estavam lá naquele dia. Então João vai lá e escreve. Só que até então ninguém mais falou que foi ela que estava no livro. Parece que ela não foi reconhecida. Mas se você olhar no capítulo seguinte, capítulo 12, João 12, enquanto Lázaro estava à mesa, Maria pegou um frasco de nardo, que era um perfume muito caro, e derramou aos pés de Jesus e o enxugou com os seus cabelos. Mas ele disse, esses carinhosos, fez uma objeção, dizendo, por que esse dinheiro para não juntar povos? Seriam 300 denários. Jesus respondeu versículo 7. Deixa, pois ela está me preparando para o dia da minha sepultura. Eu conheço muitos teólogos que uma mera repetição daquele outro. Como se na verdade fossem duas sortes. Eu estudei escrevendo. Ela só havia feito tudo uma vez. Para mim, isso é inconcebível. Te mostro várias razões. Aqui está no final do texto. Lá, naquele texto de Lucas, estava no início. Lá, ninguém a conhecia como Maria. Ela era só uma mulher pecadora.
Imagina. Sei quem você é, filho. Conheço tua adoração no meio da adoração de todo mundo. Minha oração sincera essa noite é que eu conseguisse, essa noite aqui, derramar um pouquinho do meu perfume de novo aos pés do Senhor. Eu preguei para vocês. Mas agora, será que vai, Davi? Foi. Mas agora eu quero pedir licença para vocês, para eu ter o meu momento com o Senhor também. Eu queria derramar aos pés dele um perfume sincero essa noite. Igual aquela menina que não sabia qual seria a próxima vez que ela teria essa oportunidade. E sinceramente, se fosse hoje tua última oportunidade. Sabe o Bill Johnson, pastor lá daquela igreja Bethel, nos Estados Unidos? Ele perdeu a esposa dele recentemente, né? E aí parece que no dia seguinte, ou uns 2 dias depois do falecimento da esposa dele, ele foi pro culto. E aí perguntaram para ele, mas por que você foi pro culto? E ele falou assim, porque essa vida é a minha única brecha na eternidade inteira, na qual eu poderei adorar Jesus no meio da aflição. Porque quando eu estiver com Ele, não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais luta. Então eu queria convidar vocês para a gente derramar um pouco do nosso perfume, que tal? Vamos usar os 5 últimos minutos dessa noite de hoje, dessa pregação minha, para a gente praticar o que a gente acabou de ouvir. E se você quer fazer o que eu quero fazer também, eu queria te convidar a sair do seu lugar, dobrar seu joelho aqui na frente. Enquanto o nosso ministério de louvor vai cantando, você vai derramando o seu perfume aos pés do seu amado. Você vai dizendo, eu estou aqui, Jesus. Eu ainda sou aquele garotinho que corria pela igreja. Seja você jovem, seja você adulto, seja você idoso. Pastor, eu sou idoso, eu não vou poder dobrar o joelho. Você senta aqui na primeira fileira aqui. Vai lá, filho. Derrama o seu perfume aos pés dele mais uma vez. Derrama.
Fala para és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, a essência. E a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. E a essência, a essência, e a essência és tu. Estou voltando, e a essência da adoração, e a essência és tu, e a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa, Jesus. E a essência és tu, e a essência és tu, Jesus. Eu tô vendo daqui de cima alguns de vocês chorando, alguns de vocês derramando o seu perfume sincero. A resposta dele para você essa noite é: eu me lembro. Eu não me esqueci de você, filho. Eu não me esqueci de você, filha. Eu não me esqueci do seu amor sincero, da sua devoção sincera. Vai passar um ano, vai passar 2 anos, vai passar 10 anos. Se você continuar com esse amor, se você continuar com essa essência, pode derramar, filho. Pode derramar, filho. Você que está aí na igreja, eu quero te pedir a ficar de pé essa noite. Você que está na igreja, você que está aqui na frente, pode continuar de joelhos como você está. Faz a sua própria oração para Ele, uma oração de rendição. Fala para Ele: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Jesus. Não me deixa perder meu primeiro amor. Um dia era você na juventude da igreja, um dia era você nos adolescentes. E Jesus foi muito claro em dizer: a quem muito foi perdoado, muito ama. Você foi perdoado, filho. Você foi alcançada, filha. Seja sincero com Ele essa noite. Minha vida pertence a Ti, Senhor. Eu te amo, Jesus. Eu não vou perder o meu primeiro amor. Aqui dentro desse homem atarefado, dessa mulher atarefada, aqui dentro dessa pessoa que tem um monte de coisa para fazer, ainda tem uma criança, ainda tem um adolescente que te ama, que adora a tua presença, que precisa de ti. Quero me apaixonar, eu quero outra vez, eu quero me desesperar, outra vez, eu quero perder o som, outra vez, queimando de amor por ti. Apaixonar outra vez, eu quero me desesperar outra vez, eu quero perder o som outra vez, queimando de amor por ti. Vamos cantar isso mais uma vez, bem forte. Eu quero me apaixonar. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o som outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar. Eu quero outra vez. Eu quero me Pede pra Ele. Pede pra Ele.
meu perfume pra Ele, um cheiro de primeiro amor. Sou eu, Jesus, aquele garotinho, aquela menininha, aquele rapaz, sou eu. Espaço pra mais nada, todo o vazio que havia em mim, a minha alma buscava. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, e hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que falta em mim. Minha vida foi transformada. Por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo o vazio que havia em mim, e hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Fala pra Ele. Minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Deixa eu fazer uma oração aqui essa noite. Continua exatamente onde você está, do jeito que você está. Do jeito que você está aí, no lugar que você está. Senhor Jesus, aqui estão seus filhos. Gente sincera, gente que te ama. Alguns aqui já estavam até esquecidos de quem eram em Cristo Jesus. Alguns aqui já tinham se esquecido do perfume que eles são capazes de produzir. E hoje o Senhor está respondendo para eles: eu me lembro de você. Eu me lembro dessas lágrimas do primeiro amor. Eu me lembro daquela tua empolgação. Eu me lembro daquele seu ânimo. Hoje, aprove ao Senhor restaurar suas forças, restaurar seu ânimo. Hoje, aprove ao Senhor restaurar teu cheiro. Restaurar teu cheiro. A Bíblia diz que Jesus seria aquele que não apagaria o pavio que ainda fumega. Me dá um minutinho para eu declarar isso sobre sua vida. Já vou orar e encerrar. Pode continuar, pessoal. Você sabe o que essa profecia quer dizer? Ele não apaga o pavio que ainda fumega. Na época de Jesus,
as lamparinas, as pessoas costumavam usar lamparinas para iluminar a casa. E essas lamparinas, elas tinham cheiro de perfume, porque era mais fácil que você usasse um óleo perfumado que já perfumasse a casa e iluminasse a casa. Acontecia que se alguma lamparina perdesse o azeite, alguém aqui já perdeu o azeite? Já ficou vazio de azeite? Quando essa lamparina acabava o azeite, o pavio começava a fumegar. E quando o pavio fumega, o cheiro que sai não é mais de perfume, não é mais de essência, é de fumaça. E aí sabe o que as pessoas faziam imediatamente? Bem rápido, simples. Apaga o pavio que fumega, bota um pavio novo, enche de azeite e acende. Em 1 minuto o cheiro já está bom de novo. Mas a palavra de Deus diz: não, Jesus não é assim. Ele não apaga o pavio que está fumegando, o pavio que está fumaçando. Aliás, se a gente fosse bem sincero essa noite, se eu fosse perguntar: se hoje fosse o dia da tua morte, você tem certeza da tua salvação? Alguém aqui diria: pastor, não tenho não. Se duvidar, alguém que está com a camisa do Congresso diria: pastor, apesar de estar com a camisa do Congresso, eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Posso dizer uma coisa, filho? Numa atmosfera, numa presença como essa que está aqui essa noite, você só sai daqui com essa dúvida se você quiser. Porque se você quiser hoje, Jesus pode resolver isso. Então está na hora, filho. Enquanto o louvor está cantando, tocando, bem nesse cantinho aqui que eu estou, eu quero receber você que hoje vai voltar para Jesus, ou você que vai entregar a vida para Jesus. Pastor, eu não posso, pastor, porque se eu for, todo mundo me conhece como crente. Filhão, é melhor você assumir agora e ser sincero agora, do que você ser envergonhado no grande e terrível dia do Senhor. Imagina a tua família toda diante do trono e você não ser aprovado diante de Deus. Então, se hoje você está aqui, você quer voltar para os braços do Pai, entregar sua vida para Jesus, sai do seu lugar agora, vem aqui. Pastor, como é que eu faço? Dá um jeitinho, pede licença. Se você está aqui de joelho, levanta e vem bem aqui na minha frente. Se você está no meio da igreja, pode vir, filho. Eu vou te dar 1 minutinho para isso. Pode cantar, pessoal. Nós arrumamos a casa. Sou eu, pastor. Pode vir, filho. Toda. Sou eu, pastor. Eu quero ser sincero com Jesus. Eu não quero perder minha oportunidade. Eu não quero sair daqui com essa dúvida. Sou eu, pastor. Eu quero me entregar. Eu quero me render de uma vez. Pode vir, filho. Pode vir, filha. Se precisar pedir licença para alguém, pede licença. Se precisar sair de perto, pede licença. É minha oportunidade com Jesus. Eu não serei falso com Jesus. Ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa. Perfumamos ela toda. Nós arrumamos a mesa. Tome o lugar de honra. Pode aplaudir, igreja. Pode vir, filho, se é você. Perfumamos a casa toda. Nós preparamos a mesa. Pode vir, filho. Deixa eu insistir um pouquinho mais. Elas já estão aqui, mas se é você, filhão. Se é você, filha. Pastor, por que você está insistindo? Porque sua vida espiritual, sua vida eterna é importante demais para que eu gaste só 1 minutinho ou 2 no apelo. Se é você, filho, está na hora, meu irmão. Está na hora de você assumir que você precisa de Jesus. É o maior ato de coragem e de sinceridade que você pode ter. Um coração quebrantado, o Senhor não rejeita. É você, filho? Vem pra cá. Vamos aplaudir enquanto tem mais gente chegando. Lá atrás tem mais gente chegando também. Pode ficar aqui, eu já vou orar pra você. Que eu coloquei cá, filha. Os meus olhos em ti e nada mais me satisfaz. E nada mais. Pode vir, filho. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti e nada mais me satisfaz.
satisfez. Eu só quero a ti, só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti, e só quero a ti. De aplaudir Jesus, igreja. Hoje é noite de reconciliação. Hoje é noite da gente ser sincero com o Senhor. Eu queria que alguém não saia do lugar, não, só pra gente não se movimentar muito. Obrigado. Já vou orar. Mas alguém precisa estar aqui, filho? Se é você, meu irmão. Pastor, eu até quero, pastor, mas eu tenho que resolver umas coisas na minha vida. Não, mentira, você não tem que resolver nada. Você tem que se entregar, você tem que se render. Você tem que desistir de fugir da presença de Deus. Deixa Ele sondar teu coração. Então se é você, corre pra cá, filho. Mais gente chegando, se é você, corre pra cá. Pode ir cantando. Sou eu, pastor, eu quero me render também. Eu quero me entregar também. E nada mais, e nada além de ti, eu só quero a ti. E nada mais, e nada mais, e nada além de ti. E uma vez que eu coloquei. Fala uma coisa para quem está do seu lado, por favor. Fala para a pessoa do seu lado aí, bem pertinho de você. Fala, o seu perfume mais precioso é seu perfume de rendição. Pergunta para esse irmão, você quer entregar a sua vida para Jesus hoje? Quer voltar para Ele hoje? Ajuda ele. Se tem mais alguém, traz ele aqui, filho. Traz ela aqui. Eu já quero encerrar esse apelo. Eu só estou insistindo porque a sua vida eterna é muito importante. Então vem, filho, traz ele aqui. Traz ela, que sou eu, pastor. Eu também quero me render. Eu quero me entregar. Eu não quero mais ficar nessa vida mais ou menos, nessa vida, não sei. O perfume mais importante está sendo derramado aqui na frente hoje. Eu já vou orar. Feche seus olhos no seu lugar. Senhor Jesus, eu quero orar por cada um desses que estão aqui na frente. Alguns rapazes, algumas moças aqui, Senhor. Hoje, seus filhos estão sendo sinceros com você. Hoje, seus filhos estão sendo sinceros. Que do jeito que a vida deles está, eles não têm nem certeza absoluta de sua salvação. Eles não tiveram vergonha de dizer, sou eu preciso disso. Hoje eles se rendem à tua vontade, teu plano, teu querer. Pai, solidifica a obra a tua obra na vida deles, Senhor. Faz uma nova história na vida dos meus irmãos. Vocês que estão aqui, eu queria que vocês repetissem uma oração comigo. A igreja toda vai repetir, mas vocês aqui bem forte. Fala comigo, Senhor Jesus. Eu entendi sua palavra hoje. E que eu carrego um perfume sincero. Hoje eu me rendo à tua vontade. Me perdoa por ter fugido de ti. De hoje em diante, tu és o dono da minha vida. Me ajuda, Jesus, porque eu quero te servir todos os meus dias, para sempre, para sempre, para sempre. Seja bem-vindo de volta à família de Deus. Seja bem-vindo à casa do Pai. Vamos dar um abraço nessa galera aqui, vamos? Vocês que estão aqui pertinho. Aleluia! Deus abençoe a igreja. Quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Eu só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Glória a Deus. Segundo dia, ainda tem amanhã, hein? Não sei como é que tá a tua expectativa, não sei como é que tá a tua fome, a tua sede, mas eu queria pedir para você que você, ao chegar na sua casa hoje, fizesse uma oração dizendo: Senhor, aumenta ainda mais a minha fome, aumenta ainda mais a minha sede.
tem mais a ser derramado sobre a minha vida e sobre a sua vida. E amanhã eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas grandiosas. Não apenas à noite, amanhã pela manhã. Gente, pela manhã nós vamos ter a pregação da doutora Carla. Doutora Carla, a gente sabe que ela vai pegar o texto e ela vai... Meu Deus. Ela sempre falou assim: pastor, você sempre me coloca no final do mês da juventude para pregar. E aí quando eu vou pregar, todo mundo já falou tudo, não sei o quê. E como ela gosta de fazer exegese do texto, dessa vez ela tá ali, ó, tá? Agora vai pregar no início. Então eu quero convidar você a vir amanhã de manhã. Não fica dormindo, cara. Você não tem nada a ganhar dormindo. Não tem luz ainda para muita gente aí. Você vai ficar em casa dormindo para quê? Vem para a igreja e a gente vai estar junto aqui, vai celebrar o nome do Senhor. Tem uma palavra que vai ser liberada sobre a sua vida. E à noite, a gente já falou aqui, né? O Bispo Rafão, agora Bispo Rafão tem, né? Vai estar aqui com a gente, Rafael Lessa. Queria agradecer a galera que esteve com a gente hoje, a Banda Intensos, Pastor Rafa Ramos. Nem sei, tá aqui. Eu procurando ele ali. Pastor Rafa Ramos. Segue essa galera no Instagram depois. Segue essa galera no Instagram. Eu acredito que o pessoal na página do GE deve ter feito alguns stories, deve ter marcado eles. Vai lá nessa marcação, segue aí a galera da Banda Intensos. Segue o pastor Rafa Ramos, você que ainda não segue. Acompanhe o trabalho deles. Quando a gente traz alguém aqui, é porque a gente vê muito Jesus fluindo na vida dessas pessoas. São pessoas que carregam esse aroma de Cristo que nós trouxemos nessa conferência e que você possa também ser abençoado ainda mais acompanhando o trabalho deles, tá bom? Bom, recados dados. Eu vou só repetir o que eu falei ontem. Em virtude de tudo que aconteceu com a luz, nós não estamos abrindo a cantina, né? É isso mesmo? Cadê a galera? Não, hoje tem? Então, o recado agora, hoje tem a cantina. Ó, pastor Rafa Ramos já ganhou um perfume ali, ó, já tá passando o aroma de Cristo ali, ó. Já disse que pode abraçar o pessoal. Então, que Deus abençoe. Vou te pedir para você ficar em pé mais uma vez. Vou impetrar a bênção apostólica. E aí, depois disso, a gente vai ter ali, ó, a galera já tá se preparando. A gente vai ter a música do mês da juventude sendo apresentada. Eles fizeram uma música, vão cantar. E aí eu quero que você acompanhe com muita animação. Quando eu terminar a bênção apostólica, não é para sair correndo, não. Acompanhe essa música. Eu não consigo entender. Tem cantina, falei. É porque quando alguém fala para mim alguma... Irmão, esquece, eu não consigo, ninguém. Não é comigo. Se você ou fala... Tá tudo pronto aí? Vambora. Então, peraí, calma aí. Som. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E de uma forma especial com cada um que se reúne aqui hoje. Faz isso, Pai querido, hoje e todo sempre. Amém e amém. Vamos conhecer essa música do mês da juventude. Olha só. Aumenta o som aí, pelo amor de Deus, que a igreja precisa ouvir a gente aqui agora. Nós estamos já há 2 dias falando sobre um tema, o aroma do Senhor. Então eu quero ver a igreja toda aqui na frente. Vamos lá, sai do seu lugar, porque hoje nós iremos falar sobre a música da juventude. Aleluia, quem está animado aqui essa noite? Eu acho que não tem ninguém aqui na frente ainda. Quem está animado hoje? Vambora! Solta o som, DJ! Vambora! Cadê as palmas? Aumenta a guitarra, por favor, no PA, vamos? Hey! É como um grito de guerra. Quem aqui já se sente vencedor essa noite? Eu acho que vocês não ouviram. Quem aqui se sente vencedor essa noite? Vamos! Vamos assim, triunfantes! Triunfantes, Jesus venceu. Se alegrem, seguimos ao Rei. Diga, triunfantes! Triunfantes, Jesus venceu. Vamos, se alegrem! Se alegrem, seguimos ao Rei. Agora você vai dizer assim, ó.
e te pregar, avanço sem medo, por onde eu passar, Cristo vai se espalhar, e te pregar, avanço sem medo. Por onde eu passar, Grita isso! Diga isso! Cristo me enviou, Cristo me libertou. Hoje eu vivo assim, carrego o aroma da vitória. Cristo me enviou, Cristo me libertou. E hoje eu vivo assim, carrego o aroma da vitória. Deu pra aprender? Agora vamos de verdade. Cadê a juventude se movimentando? Vamos junto! Vamos juntos, triunfantes! Triunfantes, Jesus venceu. Se alegrem, seguimos ao Rei. Triunfantes, Jesus venceu. Se alegrem, seguimos ao Rei. E te pregar, avance sem medo. Por onde eu passar, Cristo vai se espalhar. E te pregar, avance sem medo. Por onde eu passar, Cristo vai se espalhar. Cristo me enviou, Cristo me libertou. Hoje eu vivo assim, carrego o aroma da vitória. Cristo me enviou, Cristo me libertou. Hoje eu vivo assim, carrego o aroma da vitória. Tá maneiro, não tá? Mas agora eu quero chamar o meu amigo Henrique. Vamos lá, vamos junto! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vim do céu pra exalar o perfume de Deus, levar a sua presença ao que são os filhos seus. Onde eu passo a luz rompia a escuridão, para um cheiro de morte, outros de salvação. Vamos lá! Eu vim do céu pra exalar o perfume de Deus, levar sua presença ao que são os filhos seus. Onde eu passo a luz rompia a escuridão, para um cheiro de morte, outros de salvação. A trombeta foi tocada. A trombeta está sendo tocada agora. O povo de Jesus venceu! Aleluia! Vamos! Agora diga assim para um cheiro de morte, a outro cheiro de vida. Jesus é meu comandante. A guerra já está, mas eu quero mais animado, vamos! Para um cheiro de morte, a outro cheiro de vida. Jesus é o meu comandante. A guerra já está vencida. Para um cheiro de morte, a outro cheiro de vida. Jesus é o meu comandante. A guerra já está vencida. Vamos ser Cristo! Cristo me enviou, Cristo me libertou. Hoje
Vamos na paz do Senhor.